Bem-vindo novamente, Ave Império, Ave Maria. Vamos para o último capítulo dessa grande odisseia que nós fizemos. Mas antes, dê like, compartilhe e vamos pro vídeo. Antes do número 1, vamos para umas menções honrosas. Sim, a CPMI do INSS, que revelou um dos maiores roubos a aposentados da história do país. E o mais curioso é que isso virou o calcanhar de Aquiles do governo Lula. Primeiro, o PT tentou de tudo para barrar essa CPMI. Antes disso, tentou jogar a culpa no Bolsonaro, dizia que tudo vinha de antes. Mas aí vem a pergunta, se era culpa do Bolsonaro, por que impedir a investigação? Pois é, eles tentaram barrar até com mensagens de medo para aposentados, dizendo que a CPI podia atrasar o pagamento. Mas perderam o controle da presidência e da relatoria por um erro bobo de Rodolfo Rodrigues. A posição assumiu e o Planalto ficou sem saída. E desde então, o governo tenta evitar que certas pessoas falem, como o irmão do Lula, o Frei Chico, cuja a convocação foi barrada na comissão. E o Lula tá tendo que gastar um capital político que quase ele não tem, até mesmo com o STF, o que só aumenta o atrito. Tá queimando tudo, o que resta para tentar manter essa CPMI sob controle. Mesmo que essa CPMI não chegue diretamente ao Lula, ela já está corroendo o governo por dentro, porque o presidente precisa gastar o que não tem para segurar o estrago. Enquanto faz isso, perde terreno em todo o resto, no Congresso, na economia e até dentro do PT. O país está pegando fogo, crise no STF, tarifas subindo, tensão política e o governo ainda precisa se preocupar em abafar uma CPI que dizem que não tem nada a ver com ele. E sabe o que é pior? A CPMI é um relógio. Tic-tac, tic-tac. Lento, mas sempre contínuo. Pois cada vez que ela continua, o governo Lula perde alguma coisa. Porque ela tem uma chance. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Porque ela tem uma chance real de estourar. E se estourar, pode acabar o governo com algo absurdo. E não tem censura que segure, porque o Lula não conseguiu aprovar nada para calar as redes sociais diretamente. Então se sair alguma coisa na CPMI, vai rodar o Brasil inteiro. E mesmo que ele consiga abafar, tirar gente, segurar depoimento, é muito capital político queimado, muito esforço, muito desgaste. Então meu povo, não esqueça do relógio. Tic-tac, tic-tac. Quando o Lula olhar para a CPMI, ele não vê uma investigação, ele vê uma bomba relógio. E para não deixar ela explodir, ele precisa gastar tudo. Enquanto a casa em volta está caindo. De qualquer maneira, a CPMI do INSS é um trunfo da direita. Menções honrosas, número 2, o TSE. Ano que vem, o TSE não vai ser comandado por uma grande amiga de Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia. E nem pelo próprio chefe da democracia, o Moraes. Vai ser comandado por dois indicados por Bolsonaro, Cássio Nunes como presidente, André Mendonça como vice. E olha, os dois, nesses últimos anos, mostraram ser técnicos. De vez em quando, um voto diferente, outro segura um pouco, mas quem entende os bastidores percebe. É estratégia. Eles evitam o desgaste direto, mas mantêm a coerência. São juízes que trabalham com seriedade, sem espetáculo, e isso hoje é raro. Mas o STF já percebeu isso, e por isso mantiveram o inquérito das fake news, mesmo depois de tantas críticas e terrores. Por quê? Porque, segundo a própria imprensa, tá aqui escrito, abre aspas, não acredito que o empenho no combate à desinformação será o mesmo de Moraes e Carmen Lúcia, fecha aspas. Aí você coloca folha, né? Aqui, né? Você coloca só assim. Ou seja, eles estão reclamando que o TSE ano que vem não vai perseguir tanto quanto o de agora. Olha o absurdo. Eles chamam de combate à desinformação o que na prática foi uma caça
a quem pensa diferente. Então sim, eles já estão se mexendo, mas o simples fato disso estar acontecendo, dessa transição no comando, já é um sinal de esperança. Pode ser o começo de uma eleição mais justa, mais técnica e menos dominada pelo medo. Menção honrosa número 3. Ele, sim, ele, é a minha preferida de todas. Jim, meu querido, opa! Tira a música. Agora eu quero falar diferente. Tudo que eu falei aqui foi baseado em notícias, tudo. Algumas opiniões, claro. Mas tudo com fundamento, tudo com sentido, se você parar para estudar. Só que essa menção, antes do motivo número 1, é um papo mais profundo. Por que eu falei dele? Você acha mesmo que o Brasil merece? Já pensou que talvez o Brasil mereça estar onde está? E que ele esteja deixando o país pagar o preço das próprias escolhas? Abra suas redes sociais. O que você vê? Riqueza, luxúria, inveja. Todo mundo quer ter, ninguém quer o como. Curso para ficar rico, promessa de mudar de vida. Mude sua mentalidade, vire milionário em 7 dias. Mas ninguém quer o caminho, todo mundo quer o final. E o Lula é o final. É o Bolsa Família, é o gás do povo, é o toma aqui o que você pediu. Ele entrega, sim, mas o custo é o país. O país não aguenta, não é sustentável. Agora abre de novo a internet. Gente ostentando com dinheiro público, gente se exibindo com Bolsa Família, gente gastando o salário inteiro para comprar um iPhone. Isso é o Brasil. E se você acha que só o presidente vai mudar o país, me desculpa, mas você é burro. Não é culpa do Congresso, não é culpa da elite, é culpa do brasileiro. Do brasileiro que esqueceu de ter vergonha, que esqueceu de trabalhar com dignidade, que acha que esperteza é virtude. E o pior é que o que a gente faz hoje não vai custar caro para nós. Para nós já foi. Estamos condenados. Vai custar para os nossos filhos, para os nossos netos e descendentes. Ah, eu vou embora do país. Foda-se. Pois é, esse pensamento foi um dos que destruiu o Brasil. No fim das contas, olhe em volta. Talvez você não mereça isso. Mas o Brasil também não merece chegar a esse ponto. E talvez o trabalho agora seja esse: fazer o brasileiro voltar a merecer um país melhor. Porque ele não abandonou quem tenta voltar para o rebanho. Fazer o bem vale mais do que o resto. É só um papo mais filosófico. Agora sim, pode voltar a música, Jim. Vamos pro próximo motivo. Motivo número 1, Lula. O motivo número 1 é o próprio Lula. E antes da gente entrar na parte mais séria, vamos lembrar um pouquinho do governante que nos governa hoje. Sim, algumas frases do Lula, só para mostrar que o cara sabe bem o que está fazendo. Quem é que vê isso, Lula? Pelotas é cidade polo, né? Claro. Exportadora de viados. 320 mil habitantes. Tudo Lula lá. Na imagem das sacadas que eu tomei, que eu pudesse ter a vida, meu corpo estava mais estraçalhado do que o corpo de Jesus Cristo e por tanto que o Salim Chaim e o Fernando Chaim confirmam que José Carlos Mulay disse que Luiz Inácio Lula da Silva interveio na contratação da Chaim pela Petrobras. Está descrito na peça do Ministério Público. Doutor, se o senhor soubesse quanta gente usa o meu nome em vão, de vez em quando eu fico pensando para as pessoas lerem a Bíblia, para não usar tanto o meu nome. E de perto dela um monte de planta, coisa que ela tinha colhido, alface, pepino, cenoura. E do lado dela,
um senhor negro, alto, sorrindo, sem nenhum dente aqui na boca. Eu chamei o menino e perguntei, escuta aqui, por que você colocou essa fotografia desse senhor negro sem dente? Você acha isso bonito? Você acha isso bonito, cara? Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior, um cara sem dente e ainda negro. Então esse é um dado concreto que nós temos que levar em conta. Hoje eu fiquei sabendo uma notícia triste, eu fiquei sabendo que tem pesquisa, Dade, que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu. Mas eu não fico nervoso quando perco, eu lamento profundamente. E ontem, o meu adversário disse que eu só ganhei as eleições dele porque o povo nordestino é analfabeto. As pessoas que são analfabetas, não são analfabetas por sua responsabilidade. As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. Maravilha, né? Temos um momento descontraído e de pura reflexão de que este é nosso governante. Assim. Porque se fosse qualquer outro político, um governador, um deputado de direita já teria sido preso ou pior. Mas como é o Lula, que não é levado a sério, é apenas uma marionete, pode tudo. Por isso que o primeiro motivo não é um escândalo, nem operação. Mas agora que a gente viu essa parte mais descontraída, vamos para a parte do número 2. A parte que explica por que o Lula foi colocado onde está. Parte número 2. Por que o Lula ganhou em 2022. Por que o Lula, com esse histórico de atleta, ganhou em 2022? Vou mostrar para vocês. Há 13,7 bilhões de anos, um misterioso evento deu origem ao universo. Uma grande explosão. É a história da criação de cada átomo, estrela e galáxia. Perdão, esse aqui. Vamos seguir as falas da ministra. A ideia do CEP? Bolsonaro teve a ideia no momento em que ele disse que ia transformar o tribunal, o Supremo Tribunal Federal, em Corte Constitucional, acendeu a luz vermelha. Ah, ele provocou. E aí criaram nesse momento, começou-se a trabalhar uma forma disso não acontecer. Bolsonaro não pode mais ser presidente de forma alguma. Quem é que a gente vai botar? A esquerda não tinha mais ninguém. Todo mundo estava comprometido. O que é que faz? Faz uma enquete. O único que sobrou, Lula da Silva. Mas ele está condenado. Como é que faz? E a gente já julgou uma porção de coisa dele. Como é que faz? Desmoraliza a Lava Jato. Então é isso. Isso crava a fala. Lula é um transplantado político. E esse último governo, o chamado Lula 3, deixa isso mais claro do que nunca. O Lula hoje não é mais nada além de uma marionete da Suprema Corte e do próprio sistema, tentando se manter no poder. Ele carrega o mensalão, a Odebrecht, o triplex. O ideal seria colocar esse triplex uma hora que o Lula falou triplex errado, mas aí é difícil. Ou será que não? Vieram me perguntar como é que se fala triplex, triplec, eu sei como fala triplex. As falas antigas que o condenam, e mesmo assim continua. É uma criatura política da década de 80, ultrapassada, preso num discurso que já não faz sentido pra ninguém, e as falas dele muitas vezes são até... Já vamos pegar esse de Rondônia agora. Vou colocar Fátima Bezerra, mas é do Rosário em cima dele. Isso não. Sabe, porque eu até tirei um sarro da Clara antes, porque fica procurando o que fazer. Faz o movimento das mulheres contra o filho da puta. É isso. Cadê as mulheres de grelo duro, né, do nosso partido, porra? Caralho. Fora do tempo, sem direção. É assim, ele se mantém. Só que se mantém porque é protegido, não porque é popular.
Ele não pode sair na rua. Ninguém fica lá em Cuba. Presidente, não anistia política, presidente. Não me empurra, não me empurra. Aqui você não pode me empurrar, tá bom? Não me empurre. Não me empurre. Ladrão. Ladrão. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. O cachaceiro tá ali, ó. O pinguço. Ele não tem popularidade real. E dentro do Congresso, o apoio dele é comprado ou forçado, com as emendas ou o STF. O que mantém o Lula de pé é a pressão. Pressão do STF e o medo político. E mesmo assim o Congresso já está dando trabalho, travando o Lula. E o Supremo já está começando a pular fora. Porque eles sabem, o Lula é um produto dele. O Bolsonaro não pensa, ele não tem ideia, ele não entende absolutamente de nada, a não ser de falar bobagem, a não ser de fazer fake news e a não ser de tentar destruir aquilo que nós destruímos. E a não ser de tentar destruir aquilo que nós destruímos. Foi criado para defender o sistema contra o Bolsonaro, para impedir qualquer mudança real de poder. Mas o problema é que o feitiço virou contra o feiticeiro. O Lula tá brigando contra os Estados Unidos, provocando o dólar, batendo de frente com o Trump e deixando ministros perseguirem americanos. Isso pode custar caro, porque antes no governo Bolsonaro podia ser uma simples perda de influência dessas elites. Agora pode ser perda de patrimônio e de liberdade. A elite não quis perder 1 centímetro de poder com o Bolsonaro. Pode perder tudo com o Lula. Porque diferente do Bolsonaro, o Lula não ameaça o sistema com discurso, ele destrói o sistema com incompetência. E quando o país desmoronar economicamente, o povo ficar mais pobre, a elite perde os privilégios e o Supremo perde o controle. O que eles chamavam de mal menor virou o pior negócio que eles podiam ter feito. Então se o Lula for reeleito em 2023, não vai ser uma vitória política, vai ser um sacrifício da elite. Porque todo mundo sabe, a situação não vai melhorar. O povo vai empobrecer e a elite vai ser sancionada, isolada, sem saída. De que adianta ter o poder total dentro do país, se você não pode sair do país porque pode ser preso? Isso é o fim do império deles. Parte 3. O cansaço de Lula. O velho lobo vermelho tá cansado. Ele tem 80 anos. Pode dizer que tá bem, que tá tranquilo, que tá favorável, que vai concorrer de novo, mas não é algo que pareça que ele queira. Tem alguns parlamentares já dizendo, Lula não conversa mais com o Congresso, ele não tem mais paciência, tudo que ele faz agora passa pelo Supremo. Ele não é mais um homem de diálogo, ele virou um guardião de uma estrutura morta. Se preocupa com pesquisas, porque o povo tem razão. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. Uma estrutura decadente. Um sistema que já se mantém só pelo costume, não pela crença. Hoje, quem controla o entorno dele é sua esposa, a mais querida do país, a Janja. Ela aparece na frente, toma decisões, interfere em situações que não era para acontecer e ele deixa. Brigas internas ele não controla mais. E para segurar aliados precisa distribuir cargos, dar ministério, dar espaço, qualquer coisa para manter o apoio artificial. Esse cansaço dele, essa falta de energia, mostra o medo que roda o governo. Até dentro do próprio PT já existe disputa por cargo, por espaço, por quem manda mais. Ministros caem e entram outros, mas tudo continua igual. Sai ministro da esquerda para entrar outro ministro do PT. Sai ministro do PT para entrar outro. Da onde? Do PT. Ele não pode largar. Esse é o ponto principal. Ele não pode largar, porque ele não tem escolha mais. Ele tem que ir, mesmo que não queira. Só se a situação ficar realmente muito feia, sem chance nenhuma, é que o sistema vai tentar um substituto. E aí, vão sacrificar alguém. Pode ser a Glaze, pode ser o Haddad, ou até o Boulos, ou a Janja. Tô brincando, Janja jamais, né? Não tem chance. Mas todos eles seriam só isso. Sacrifício de um império que tá caindo de podre. O Lula cansou. E o sistema agora tá cansado junto com ele. Conclusão. A última carta do Lula.
Concluindo a última parte do Lula. A situação tá feia. O Lula é um homem cansado. Ele não consegue mais melhorar nada. A elite pressiona para ele resolver os problemas externos, mas ele não consegue, porque se ele não atacar o que estão sancionando o Brasil, a ala ideológica dele tira o apoio. E se ele atacar os Estados Unidos, piora a situação para a elite. A verdade é que quem colocou o Lula no poder hoje está sendo corroído pelas próprias sanções que criou. Um sistema velho, pesado, que se apoiou em um homem que já não tem força para sustentá-lo. A imagem desse governante não é mais de um líder respeitado, é de alguém que está ali porque precisa estar, um rosto mantido pelo hábito, pelo medo do vazio, pelo medo de admitir que acabou. Bem, amigos, terminou. E aí, o povo pergunta, aí Peixoto, mas esse é o motivo para o Lula não ganhar ano que vem? Eu digo, é sim. Porque mesmo se ele ganhar, não vai ser por vontade, vai ser por sacrifício. O sacrifício de um homem usado até o final, por um sistema que não tem mais para onde correr. Vai vir crises, brigas internas, quedas ministeriais e a esquerda dividida vai lutar contra si mesmo porque o Lula destruiu o próprio terreno, sacrificou aliados, enfraqueceu sucessores e criou um trono vazio, onde ninguém mais consegue se sentar. O Lula foi o maior nome da esquerda brasileira, mas também é o começo da sua derrocada. O pai dos pobres talvez seja o pai da última fase de pobreza do país, um símbolo de um tempo que não volta mais, um reflexo de um Brasil que envelheceu junto com ele. E quando a história olha para trás, vai ver que o Lula não perdeu numa eleição, ele perdeu na memória do povo, porque o corpo envelhece, a voz falha e até o mito um dia cansa. Talvez ele ainda suba em palanques, ainda sorria para multidões, mas os brilhos nos olhos já se apagam. O homem que prometeu libertar o Brasil se tornou o espelho de quem jurou destruir. E é por isso que eu digo, o Lula não perde porque o povo mudou, ele perde porque o tempo passou, e o tempo não perdoa ninguém. Encerramento! Acabou! Gente, pelo amor de Deus, que trabalho desgramado! Eu achei que ia ser só um vídeo tranquilo, começo, meio, fim, rapidinho, igual eu. Mas meu amigo, que projeto, que vídeo grande. Se eu trabalhei X, o nosso editor máximo de Index trabalhou 4x, sem exagero. Foi uma loucura, eu perdi a noção de tempo. Devo ter gastado 30 horas fácil. Imagina o Jim, deve ter perdido um mês inteiro. E pior, o meu colega, editor, formatou o PC e perdeu 2 partes completas. Ai, que burro! Eu chorei com ele, não foi legal. Mas terminamos! E o resultado ficou... vocês decidem. Eu achei que seria um projeto pequeno e virou uma das coisas maiores que já trabalhei. Foi feito com coração e amor. E é isso. Eu agradeço de coração a todo mundo que assistiu até aqui, que compartilhou, que se inscreveu e, claro, ao editor. Grande guerreiro, menino de ouro. Teve muita coisa que mudou no meio do caminho. Teve brigas na direita, teve prisões, teve confusões. E por isso vocês vêem uma disparidade do começo ao final. Mas no contexto geral, continue em pé. E o importante é a mensagem. Então se você discorda, se você quer me xingar, brigar, comente. Eu leio todos. E, novamente, eu agradeço. E até o próximo projeto ou dia. Deus abençoe o coração de todos.